Você se sentar, eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, abrisse ela na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 3 até o 6, amém? Efésios, capítulo 4, versículo 3 até o 6. Vamos caminhar um pouquinho nessa base bíblica ainda. Ele diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Até aqui. Feche os teus olhos. Vamos orar. Querido Deus, nesta noite, nós nos reunimos aqui primeiramente para te adorar, te engrandecer, te exaltar, declarar ao Senhor todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, porque o Senhor é tudo para nós, Pai. O Senhor é o nosso bem maior, o Senhor é o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia e de aflição. O Senhor é aquele que nos sustenta, Pai, quando nós mesmos não conseguimos nos manter de pé. E nós estamos aqui, Pai, primeiramente para isso, para tocar o Senhor através dos nossos louvores, das nossas adorações, das nossas orações. E nesse momento, Pai, nós queremos parar para ouvir a voz do Senhor, falando conosco como igreja, tratando conosco como os teus filhos. Então, Senhor, que o teu Espírito Santo nesta noite possa ministrar ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja aberto para receber essa boa semente, que esta palavra, Pai, ela possa transformar o nosso interior e nos levar para um lugar que está dentro do plano e do propósito que o Senhor tem para nós. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de nesta noite ministrar a tua palavra, e peço ao Senhor que seja um instrumento nas tuas mãos. Usa-me, Deus, do teu jeito e da tua maneira, como te agradar, como bem quiser, Pai. Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Pai. É o que eu peço ao Senhor. E também eu agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem se assentar, amém, queridos? Nós seguiremos falando, sobre unidade, que é o tema que nós estamos trabalhando dentro desse mês. Eu confesso que é um tema muito desafiador para todos nós e em todas as áreas, Quando nós falamos de unidade, nós estamos falando no nosso trabalho, nós estamos falando na nossa família, nós estamos falando no ministério que servimos, na igreja que congregamos, e como é difícil viver a unidade, diante principalmente de um mundo que hoje as opiniões são as mais diversas possíveis. Viver a unidade é o grande desafio, Mas se o Senhor, Ele nos trouxe essa palavra ou esse tema, eu creio que é porque o Senhor quer que a gente aprenda, ou reaprenda a viver a unidade. Porque a verdade é uma só, irmãos. Se nós vivermos em unidade, nada pode nos parar, nada pode nos abalar. Uma família unida não é destruída, o inimigo não entra, ele não tem acesso, ele não consegue, Uma igreja unida, a mesma coisa, e por aí vai. Então a unidade, ela é o segredo, amém? Para que a vitória aconteça na nossa vida. E hoje eu quero refletir sobre uma só visão, um só propósito, amém? O tema de hoje é uma só visão e um só propósito. É dentro desse assunto que eu quero trabalhar um pouquinho nessa noite. E queridos, um dos nomes que é dado à igreja é o corpo de Cristo. A igreja é conhecida como o corpo de Cristo. E quando nós falamos de corpo de Cristo, eu vejo que existem pelo menos duas partes que são fundamentais ou essenciais. A primeira delas é a cabeça,
que é o centro de comando, é o lugar da onde sai toda a direção e todo o comando para que o corpo execute, né? Para que o corpo faça aquilo que a cabeça está mandando, né? O corpo, ele obedece à direção dada pelo cérebro, né? Pela cabeça, né? E para nós como igreja, o cabeça é Cristo, amém? O cabeça é Cristo. E a palavra de Deus, olha lá em Colossenses, vamos lá para Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele deixa muito claro isso na palavra, né? Colossenses 1, 18. A palavra de Deus diz assim, ó: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ou seja, Cristo é o cabeça. Mas Ele designou, Ele confiou essa responsabilidade para algumas pessoas aqui na terra. Embora Ele seja o cabeça da igreja, Ele confiou ou designou essa responsabilidade a algumas pessoas aqui na terra. E eu também quero ler isso, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 até o 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, do 1 até o 4. Ele diz assim, ó: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Versículo 2: Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Veja, aqui o apóstolo Paulo, ele menciona presbíteros, né? Ele começa falando de presbíteros. E por que ele está falando de presbíteros? Porque antigamente, presbíteros, pastores e bispos eram considerados a mesma coisa, pastores, né? Depois, aqui na atualidade que isso mudou, né? Hoje o presbítero, o pastor, o bispo, né? Tem uma outra visão que foi determinada pelos homens, né? Mas lá antigamente, então os presbíteros, os bispos e pastores tinham a mesma função. E qual era? Pastorear. Então por isso que o apóstolo Paulo, ele começa falando para os pastores pastorearem. Agora veja, ele termina dizendo, quando o supremo pastor, ou seja, quem é o supremo pastor? O supremo pastor é Jesus. Ele é o cabeça. Mas ele colocou subpastores aqui na terra para trabalhar como cabeça, representando ele diante da igreja. Amém? Então você precisa entender isso. O corpo de Cristo, ele tem um subpastor, que não é o supremo pastor, né? Embora hoje em dia também é uma coisa que acaba se perdendo, né? Quando nós olhamos para isso, nós deveríamos sim, pastores, nos considerarmos como subpastores, porque é o que nós somos, porque existe o pastor supremo que é Jesus, e a ele há toda a honra e toda a glória. Nós estamos somente aqui para fazer um trabalho para ele, né? A pedido dele. Então esse subpastor, ele recebe as direções que é dada pelo cabeça, e ele transmite essa direção
ao segundo grupo, que é o corpo de Cristo, ou a segunda parte, que é o corpo de Cristo, né? E quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo são os irmãos, é a igreja, que tem vários membros, com várias habilidades, que ocupam várias funções dentro da igreja, que faz com que esse corpo viva e ande em unidade. Assim é o corpo, amém? Cada um cumprindo a mesma coisa, o nosso corpo físico. Cada um faz o seu papel, e cada um fazendo o seu papel, o corpo anda em unidade, né? Não existe uma perna que quer ir para um lado e a outra que quer ir para o outro, não tem como, né? Então, ou vai todo mundo para lá ou vai todo mundo para cá, senão não tem como, não existe isso, né? Então, o subpastor, ele recebe essa direção de Deus e ele repassa essa direção ao corpo de Cristo, que é a igreja dele, amém? E aí, queridos, é que está o grande desafio, né? Aí é que está o grande desafio, porque quando nós falamos sobre isso, eu vejo que eu vejo que essa é a maneira correta, a maneira perfeita de Deus estabelecer e conduzir a igreja dele aqui na terra. Mas eu vejo que existem pelo menos dois problemas quando nós tratamos de uma só visão e de um só propósito. Dois problemas pelo menos que acontecem diante dessa situação. E o primeiro problema é que por conta de alguns erros que alguns pastores talvez cometeram ao longo de uma jornada, os pastores hoje, eles já não são mais vistos como eles foram vistos um dia. Acredite você ou não, um dia os pastores, eles eram vistos de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Eles não eram vistos como super-homens, como estrelas. Eles não eram vistos como, né, o que a gente vê hoje, mas eles eram vistos como exemplos, como modelos de homem de Deus, de servo de Deus. E eles eram respeitados por isso. Mas infelizmente nós estamos vivendo, né, uma dificuldade tão grande diante de tudo isso, de tantos escândalos, de tantas situações, que eu vejo que o maior desafio da igreja hoje é esse. O primeiro problema é exatamente esse: as pessoas não conseguem mais confiar no seu pastor, ou no pastor da igreja. Elas têm muita dificuldade de confiar naquilo que o pastor está dizendo, né? Uma outra coisa, o que o pastor hoje tem falado já não tem mais a credibilidade que tinha antes. Muito desafiador isso para um pastor ou um subpastor. O que ele fala hoje já não se tem mais essa credibilidade que já havia ou que houve um dia, né? As pessoas já não veem mais esses subpastores como representantes de Deus aqui na terra. E essa é uma situação muito difícil. Por que que é uma situação muito difícil? Porque como que eu vou conseguir andar debaixo de uma direção, debaixo de uma visão de quem eu não confio? Né? É muito complicado, né? Não, vamos fazer tal coisa, ou vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo, né? Muita gente machucada, muita gente frustrada, decepcionada, por confiar, e infelizmente, de alguma forma, não acontecer aquilo, e isso faz com que aquela pessoa se machuque, se frustre, e irmãos, olha, voltar novamente depois, confiar novamente, é um desafio muito grande, né? E infelizmente não tem como você nos dias de hoje olhar e conseguir enxergar e dizer ali está indo um homem de Deus. Não tem como, né? Então infelizmente pelo erro de um, todos entram dentro do mesmo lugar, do mesmo ambiente. Ou seja, você é pastor? Ah, tá, você é pastor, então tá, já entendi. O pastor é isso e aquilo. Você é o que engana as pessoas, você é o que pega dinheiro das pessoas, você é o que se dá bem, aquela coisa toda, né? Que a gente já sabe, né? E não tem como você
controlar isso, porque é o que acontece. Então esse é um grande problema quando a gente fala de uma só visão e de um só propósito. É uma situação, pastor, por que você está dizendo isso? Porque essa é uma realidade. Quando nós tratamos de unidade, essa hoje é uma realidade. E esse hoje é um desafio, confiar. Não só no pastor, mas talvez na liderança que você tenha de ministério. E acredite você, a liderança que você tem de ministério, ela está debaixo da cobertura do pastor. Ela não sai fazendo as coisas de qualquer jeito. Ela não chega ali para ser um líder de qualquer forma. Não, ela está sendo dirigida, direcionada pelo pastor, né? Então, da mesma forma, esse líder ou essa liderança, ela está debaixo do respaldo da autoridade do pastor e também tem autoridade. E como confiar nessas pessoas, né? Vivendo num mundo tão difícil como nós vivemos nos dias de hoje. E aí eu vejo um outro problema, quando nós nos deparamos com essa situação, de não confiarmos, do que aquilo que o pastor fala, não se ter credibilidade, das pessoas não olharem mais para um pastor como um homem de Deus. Irmãos, eu não sei se vocês entendem, mas essa frase, por exemplo, ela é muito dita dentro de uma igreja. O anjo da igreja, é o anjo da igreja. Você tem noção do que significa o anjo da igreja, quando você diz isso? O anjo da igreja? O anjo da igreja, irmãos, é aquele que representa Deus aqui na terra. Mas muitos de nós até falamos, não, o pastor é o anjo da igreja. Mas será que nós olhamos como anjo da igreja? Será que nós temos essa visão do pastor como realmente o anjo da igreja? O respeito a isso, né? Então eu vejo que devido a isso nós temos um segundo problema. E é exatamente um problema mais grave ainda, que por conta dessa falta de confiança no pastor, por essas situações que acontecem, as pessoas não querem mais se envolver. O corpo de Cristo não quer mais se envolver com a obra de Deus. As pessoas só querem congregar, frequentar uma igreja, ficarem sentadas na cadeira da igreja, sem se envolver com nada. É muito melhor eu vir até a igreja, cultuar a Deus, ouvir uma palavra e voltar para minha casa. Eu não preciso fazer nada, eu não tenho vínculo com nada. Agora, irmãos, como pode num corpo ter um membro que não faz nada? O que vai acontecer com o corpo quando um membro do corpo não trabalhar? Das duas, uma. Ou você vai ter alguma dificuldade, ou outras partes do seu corpo vão ter que trabalhar mais para suprir a ausência daquela outra parte. Então, se eu perder o movimento desse braço, eu vou sofrer muito. Mas com o tempo eu vou aprender a viver sem ele, e esse outro aqui vai ter que trabalhar muito para fazer isso, né? Eu vou ter que dar um jeito. A mesma coisa acontece na igreja. Quando membros do corpo de Cristo ficam sentados e não trabalham, os outros vão ter que trabalhar muito mais, né? Ou então nós vamos ter uma baita de uma deficiência. E esse é um dos grandes desafios. Porque sempre foi esse o grande desafio. A própria palavra de Deus diz que grande é a seara, mas poucos os trabalhadores, os ceifeiros. Então você vai pegar uma igreja de 2, 3 mil membros, e acredite, eu já estive dentro de uma, que você vai encontrar sempre as mesmas pessoas fazendo 5, 6 coisas dentro da igreja, enquanto a maioria está sentada no banco da igreja. Elas não querem se envolver com nada. E também outra coisa grave acontece no meio de tudo isso. Pelo fato das pessoas não terem essa confiança, né, essa visão do subpastor, por exemplo, elas até querem fazer, mas elas querem fazer no tempo delas, do jeito delas. Está entendendo? Eu até faço, pastor, mas eu quero do meu jeito e no meu tempo. E não é assim que funciona.
No corpo de Deus, não. No corpo de Cristo, não. No teu corpo também não. Não funciona assim. E esse é um desafio gigantesco. Por quê? Porque o resultado disso é um só: divisão. Não é unidade, é divisão. E por que é divisão? Porque nós vamos ver um grupo de pessoas indo para um lado, enquanto o outro grupo de pessoas está indo para esse lado. Uns estão fazendo e outros não, e ainda criticam os que estão fazendo. Isso não é unidade, isso é divisão. E esse é o nosso maior desafio. Por quê? Porque enquanto houver divisão, você não sai do lugar, você fica parado, você permanece parado, estagnado no mesmo lugar. Se a minha perna direita falar, anda, mas a esquerda falar que não, como é que eu ando, irmãos? Fala para mim. Vai, anda. A outra está parada, vai, anda. Eu vou andando, eu estou andando. Vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? No meu estado aqui vai travar, já trava já, amém? Mas de alguns até vai um pouco mais, mas o meu vai travar. Não vai sair do lugar, você vai ficar estagnado no lugar. E é isso que acontece muitas vezes com a igreja. O Senhor quer fazer com que a igreja avance, com que a igreja cresça, mas infelizmente ela está dividida. Ela não tem uma só visão e um só propósito. O pastor tem uma visão e tem um propósito, mas a igreja está dividida, o corpo está dividido. A cabeça está olhando para um lugar, está caminhando para um lugar, mas o corpo está dividido. Partes do corpo quer ir para um outro lugar. Amém? Então, veja, não vai avançar, vai ficar parado. E é por isso que muitas vezes, isso é o que acontece em muitos lugares. Igrejas que ficam estagnadas, elas não avançam, elas não crescem. E por que elas avançam? Ou elas não avançam e não crescem? Exatamente porque há uma divisão. Ah, eu concordo com o pastor, eu não concordo com o pastor. Ah, eu acho que isso é certo. Não, eu não acho que isso é certo. Nós vamos chegar exatamente nesse lugar, do que eu acho ou do que eu não acho. Mas olha que interessante o que a palavra de Deus nos ensina, lá em Mateus capítulo 26, versículo 31. Mateus 26, 31. A palavra de Deus diz assim, ó: então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Veja, Satanás, ele está por trás disso. A divisão, ela é um trabalhar do inimigo, de Satanás. Por quê? Porque ele quer dividir. Ele quer fazer com que realmente o rebanho se divida. E ele quer ferir exatamente a quem? Ao pastor. Porque um rebanho sem o seu pastor, irmãos, ele vai se dispersar, ele vai se perder. Não, pastor, mas como assim? Irmão, acredite. Sem a direção do seu pastor, o rebanho se perde. As ovelhas entram em conflito, umas vão para lá, outras vão para cá, cada um vai para um lado, não tem como. Então essa é uma obra que Satanás está por detrás dela o tempo todo. Então aonde você olhar e você vê um ambiente de divisão, alguém criando alguma coisa, acredite, Satanás já está ali, e ele está por detrás querendo causar uma divisão. Seja dentro da igreja, seja na sua família, seja no seu ministério. É muito desafiador isso. E nós precisamos muito lutar contra isso. E nessa noite, para você viver uma só visão e um só propósito, eu separei 2 conselhos aqui também. Se nós queremos viver uma só visão e um só propósito, eu vejo que só temos 2 caminhos a seguir. O primeiro caminho, ou o primeiro conselho é: conheça o seu pastor. Conheça o seu pastor. Como confiar em alguém que você não conhece? Como?
Como você vai confiar em alguém que você não conhece? Então você precisa conhecer o seu pastor, você precisa conhecer o que se passa dentro do coração do seu pastor, você precisa conhecer quais são os valores, princípios, a integridade dele, aonde está o coração dele. Você precisa conhecer de verdade, a fundo, saber aonde ele está e aonde o coração dele está. Você precisa entender isso, porque muitas vezes a visão do teu pastor é completamente diferente da tua. E como dois vão andar juntos se pensam diferente? Como? Explica para mim. Muitos entendem que a política, ela tem sim que fazer parte da igreja. Porque se nós cristãos não nos levantarmos, nós sempre vamos ver, irmão, desculpe, mas essa não é a minha visão. A igreja não se envolve com política. Para mim, é a minha visão. Quando nós olhamos lá para trás, quando nós olhamos para os profetas eram homens de Deus que colocavam o dedo no nariz do rei e denunciavam os pecados do rei, não tinham medo de morrer. Mas com essa situação que nós estamos vivendo hoje, o altar da igreja virou um palanque de propaganda eleitoral, um lugar santo, um lugar separado para as coisas de Deus, falando de coisas que não fazem sentido algum. Essa é a minha visão. Não significa que você tenha que concordar comigo, amém? Mas é importante que você entenda o que está no meu coração, porque se a sua visão é diferente da minha, e se você vier atrás de mim me perguntando, pastor, eu vou me candidatar a vereador, prefeito da cidade de Itupeva, eu tenho a tua bênção, meu irmão, não faça isso, por favor. Né? Pastor, eu estou apoiando um candidato e eu quero que ele venha. Ele pode vir aqui, ele pode entrar, ele pode sentar, cultuar a Deus, adorar a Deus, mas ele vai adorar a Deus e voltar para a casa dele, né? Essa é a minha visão. Não significa que todos tenham que concordar comigo, amém? Mas essa é a visão do teu pastor. E sobre uma série de outros assuntos. E você precisa conhecer, porque se você não conhecer, é como eu te disse, você não tem como confiar, porque você não me conhece. Você não sabe o que eu valorizo, né? E o fato de você não me conhecer vai te dificultar se você confia ou não confia em mim. Eu confio ou não confio no pastor? O pastor está dizendo para eu não ir, eu vou ou não vou? Será que está certo mesmo? Será que não está certo? O pastor pode errar, e aí? Né? Queridos, ou você confia ou você não confia. E para você confiar, só tem um jeito: se aproximar e entender e conviver profundamente com o seu pastor. E isso tem que ser uma decisão que está no seu coração, amém? Porque quando você decide confiar, você precisa olhar para o seu pastor como um representante de Deus aqui na terra. Você precisa olhar para o seu pastor como um representante de Deus aqui na terra. Mas pastor, isso é muito profundo. Eu sei. E eu sei da responsabilidade minha sobre isso. Porque eu vou prestar conta para Deus de cada situação que acontecer aqui nessa terra. Não escapa uma sequer. Então, ao mesmo tempo que tem um peso muito grande, tem um peso muito grande para quem está ocupando esse lugar também. Porque vai responder. Há um supremo pastor que confiou essa responsabilidade a mim, e ele não cuida de qualquer jeito das suas ovelhas. Entende? Então ele vai certamente, a régua dele não é uma régua baixa, não, é uma régua bem alta. E eu preciso estar preparado para isso. Mas quando você decide confiar, você precisa olhar para o seu pastor como alguém que foi escolhido, separado, designado por Deus para cumprir uma missão nessa terra. Amém? Agora,
se você decidir não confiar, se eu decidir não confiar, pastor, o que eu tenho que fazer? O meu conselho para você é: procure um outro lugar, que você possa encontrar alguém que você possa confiar. Entendeu, meu irmão? Você não precisa ficar aqui, você não precisa estar aqui obrigado, mas se você está aqui, você precisa estar aqui de coração, você precisa estar aqui para fazer o que tem que ser feito, a obra de Deus acontecer nessa terra. Porque se você está aqui, mas não confia, você não vai se levantar. E se você se levantar, é meia boca, não é 100% colocando a sua mão na massa. O pastor disse para mim que nós temos que ir para lá, então nós vamos para lá. Não, será? Meu Deus, acho que não. Vamos ou não vamos? Vai ou não vai? Não vai. Se o pastor falou para nós irmos, nós temos que ir. Agora, se eu decido não confiar, eu tenho que encontrar um outro lugar. Até porque se você ficar, você corre o risco de gerar divisão nesse lugar. Entendeu? Porque você não concorda. E o fato de você não concordar, você começa a disseminar veneno. Não, porque não sei, hein? Esse pastor aí, falou tal coisa. Será que ele é de Deus mesmo? Será que não é de Deus? Né? Olha, não sei, hein? Falou outro dia, tal coisa. Meu irmão, não adianta. Não adianta. É a pior coisa que tem. E eu já falei isso tantas vezes, né? Nós não temos essa preocupação, né? De ficarmos segurando as pessoas. O que eu quero, na verdade, é que você cresça, você se desenvolva, você viva o plano e o projeto de Deus, independente de onde você esteja. Você vivendo para Cristo é o que mais me alegra. É o que mais me alegra. Só isso. Ontem à tarde eu fui fazer uma visita para um irmão nosso. E ele estava debaixo do carro, mexendo lá. Aí o ajudante dele estava na frente do carro. Aí eu cheguei, eu sabia que ele estava debaixo do carro. Eu falei assim: eu gostaria de falar com o Givanildo, né? Aí o cara até olhou assim: Givanildo? É. E ele escutou lá embaixo, né? Aí ele pegou e falou assim: fala para o senhor esperar um pouquinho. Aí o cara falou: o senhor Givanildo falou para você esperar um pouquinho. Eu falei: tá bom, vou esperar. Fala para ele que eu vou esperar. Aí ele saiu debaixo do carro, a hora que ele virou, ele falou: rapaz, tá de brincadeira comigo, Givanildo, velho. Eu falei: lógico, né, cara? Não. Aí já falou pro rapazinho, falou: não, já risca a minha agenda, eu não quero falar com ninguém. Entramos para dentro da salinha lá, eu cheguei lá umas 2 e pouco, saí de lá 6 horas da tarde quase. O João me esperando aqui. Pensa, irmãos, que coisa gostosa, que coisa tremenda. Ele não congrega aqui conosco. E ele me contando as experiências dele com Deus e aquela coisa toda. Eu, sério, que bênção, cara, que maravilhoso. Que bom que você está vivendo isso com Deus, cara. Rapaz, eu fico tão feliz de saber disso e tal, não sei o quê. E ele sempre com a mesma coisa, né? E me apresentou para o rapaz lá, falou assim: esse aqui é o meu pastor. Esse é o meu pastor. Mas eu não sou o pastor dele, né? Mas nós tivemos uma história para trás. E é isso que eu quero que você entenda. Independente de onde você estiver, eu quero que você esteja em Cristo, vivendo os planos e os propósitos de Cristo. Se for aqui, perfeito. Mas se você não concordar, o que nós podemos fazer? Brigar nós não vamos. Mas é importante, se você decidir confiar, confie de todo o teu coração. Amém? E um segundo conselho é: se você decidir confiar, confie mesmo, com toda a sua força e com toda a sua intensidade. Aliás, faça o que estiver no seu alcance para cumprir aquilo que você recebeu como uma direção. Porque quando você está obedecendo o pastor, você na verdade está obedecendo o próprio Deus. Porque o pastor nada mais é do que um representante de Deus diante da igreja.
Então, se você recebeu uma direção, se você recebeu algo para ser feito, faça, mas faça o máximo que você puder para cumprir aquilo e com toda a excelência que você puder, não de qualquer forma, não de qualquer maneira, porque muito disso acontece, como eu acabei de falar. Você poderia fazer tal coisa? Eu até faço, pastor, mas faço do meu jeito e no meu tempo. E às vezes não é do teu jeito, no teu tempo. Às vezes é necessário ser feito de tal maneira e daquela hora, né? E muitas vezes eu acredito que tem pessoas que caminham comigo, e eu acredito que até elas se perguntam mesmo: meu Deus, mas pastor, por que nós vamos passar por aqui? Por que não vai reto, né? Dá toda essa volta, pastor. Não, mas Deus pediu para nós darmos a volta, vamos dar a volta. Mas não faz sentido, pastor. Eu sei que não faz sentido, meu filho, mas se Deus falou para nós darmos a volta, algum sentido faz. E se Ele quisesse que a gente soubesse por que nós não podemos ir por aqui, Ele tinha contado. Ele não contou, Ele só pediu para dar a volta e não sair reto. Obedece. Obedece. Só obedece. Entende? Em tantas coisas, irmãos, tantos ministérios, tantas situações, às vezes a ideia vem na cabeça: ai, pastor, eu estava pensando em fazer tal coisa. Amém, glória a Deus. Eu vou sempre dizer amém, glória a Deus, mas depois nós vamos orar, eu vou pensar sobre isso, e pode ser que eu volte e diga: não acho que seja esse o caminho. E aí, como você vai reagir? Amém, pastor, ou amém, pastor, mas por dentro, né? É igual eu falei, veja, queridos, o recado que a Rose trouxe aqui, né, sobre o ministério de louvor. Talvez você pense assim, né, pastor, mas por que você está fazendo todas essas mudanças? Meu irmão, procure entender a minha visão como um pastor. Todo sábado, quem serviu em ministério na igreja sabe do que eu vou falar agora. Servir no ministério não é cultuar a Deus. Servir no ministério, você vem para servir naquela noite, e você está preocupado em fazer o seu melhor para Deus, e a sua mente está ali fervilhando, e você está ali preocupado, tem que acertar as coisas, tem que fazer o melhor para Deus, levar a igreja a cultuar a Deus e aquela coisa toda. Aí você pega, por exemplo, o João e Mateus, todo sábado os dois estão aqui servindo no ministério de louvor. Eles não conseguem vir para a igreja para cultuar. O que é vir para a igreja cultuar, irmão? É vir de boa. Você já viu? Sabe, hoje eu estou apaisana. Hoje eu não quero nem saber se vai tocar, se não vai tocar, se vai funcionar, se não vai funcionar. Hoje eu só quero adorar a Deus. Aleluia. Alguém vai se preocupar com isso? Só que se nós não mudarmos isso, os dois vão continuar ficando aqui todo sábado. E eu tenho certeza que se eu falar para eles, eles vão falar: amém, pastor, a gente vai ficar. Só que eu tenho que pensar neles, assim como eu tenho que pensar nos outros, para abrir espaço também para outras pessoas participarem do ministério, né? Então vai mudar, vai ter mudanças. Ah, mas pastor, eu não concordo. Faz parte, meu irmão. Acredite, eu orei muito a Deus para tomar essa decisão, né? Até algo que para mim hoje, eu tenho até repensado em algumas coisas, para onde o ministério de louvor está caminhando, porque eu ainda me preocupo muito, porque para mim ministério de louvor tem uma função só dentro da igreja, por exemplo, é conduzir a igreja a adorar a Deus, mais nada fora isso. E se nós começarmos a ir para um lugar de perfeição, eu me pergunto, quem é que vai participar desse ministério? Porque para entrar nele precisa ser muito bom. E nós não estamos buscando pessoas boas, nós só estamos buscando alguém que queira adorar a Cristo. Só isso. E é interessante porque Deus, ele vai falando, né? Há dias atrás eu estava orando a Deus, e eu estou orando a Deus tem tempo já sobre isso. E Deus, ele vai usando coisas para falar com você. Há dias atrás o Guilherme mandou um vídeo para mim, de umas crianças na África adorando a Deus. Eles não tinham instrumento, eles não tinham nada, eles só tinham uma coisa: a garganta.
E pensa numa adoração, irmãos, que chega a arrepiar só de pensar. E aí eu peguei e respondi para ele, eu falei, pois é, Gui, diante disso, cara, a gente olha para toda uma estrutura e a gente fala assim, para que serve uma estrutura? Porque nós podemos adorar a Deus debaixo de uma árvore, lá na rua, em qualquer lugar. A diferença está na intenção do nosso coração. Então muitas vezes as pessoas elas não entendem. E eu também digo a você, quando você não entender, você tem toda a liberdade do mundo de me perguntar, pastor, eu não entendi, por que você está tomando essa decisão? E eu vou te explicar, com todo amor e carinho, com certeza, eu vou dizer, olha, por conta disso e disso e disso. Amém? Por conta disso, meu irmão. E se eu não souber explicar, eu vou dizer para você, calma, que eu também estou ainda tentando entender tudo isso, eu só estou obedecendo até agora. Ele mandou pular, eu estou pulando, mas agora o que vai acontecer no meio do caminho, calma que eu também vou descobrir, mas ele pediu para pular, então vamos pular. Então é isso que nós precisamos. A confiança é a base de uma caminhada em unidade. Ou você confia no teu pastor, ou você não confia nele. Ou você confia de fato no homem que Deus estabeleceu para cuidar desse ministério, na esposa dele, ou não. Amém? Ou não. Agora, eu quero encerrar, com essa pergunta: qual é a visão e qual é o propósito que está no coração do seu pastor? Qual é a visão e qual é o propósito que está no coração do seu pastor? Veja, irmãos, a gente tem alguns ministérios na igreja, que eu entendo que são ministérios para o culto. Por exemplo, um desses ministérios, o ministério da palavra, o ministério do louvor, o ministério da assistência ou da diaconia, o ministério da sonoplastia, que cuida da parte de som, a filmagem, que faz com que a transmissão chegue nas casas através do YouTube, o ministério da projeção, que está aqui, colocando as cifras, as letras, as passagens bíblicas. Nós também temos o ministério infantil, que é aquele ministério que cuida das crianças, nas salinhas aqui do lado, para que os pais possam cultuar a Deus, e as crianças não estarem lá sendo entretidas, mas aprendendo da palavra de Deus também lá, Nós temos esses ministérios, cada um deles tem a sua importância, eles são essenciais para que a gente tenha um culto, um bom culto, um culto com ordem, mas esses ministérios não substituem o ministério principal. Pastor, e qual é o ministério principal? Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Esse é o ministério principal. Se você tiver uma caneta aí, pode circular na tua Bíblia esses versículos, porque esse é o ministério principal. Olha o que a palavra de Deus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o ministério principal. Veja, eu posso participar do ministério de louvor? Pode e deve. Eu posso participar do ministério infantil? Pode e deve. Da projeção, da sonoplastia, da diaconia? Pode e deve. Mas eu, trabalhando nesses ministérios, eu não preciso fazer o ministério principal. Aí é que está o grande problema.
As pessoas ainda não entenderam o ministério principal. Meu irmão, isso aqui é só um culto, um lugar onde nós nos encontramos para cultuar a Deus. O evangelho não acontece aqui. O evangelho acontece daquela porta para fora. Eu e você entramos aqui para recarregarmos as nossas baterias. Eu e você entramos aqui para nos enchermos de Deus e irmos lá fora e derramarmos Deus na vida de quem? Da nossa família, do nosso vizinho, dos nossos colegas de trabalho e por aí vai. E aqui é que está o grande problema, porque muitas pessoas estão preocupadas com isso aqui. Aliás, muitas igrejas estão preocupadas com isso aqui, com estruturas. Mas não é estrutura. Aliás, se você quer saber qual é a visão e qual é o propósito do seu pastor, o que queima dentro do coração do teu pastor é exatamente esses 2 versículos que estão ali. É isso que queima dentro do meu coração: irmos e fazermos discípulos. Nós temos que nos levantar e irmos e fazermos discípulos. Amar e cuidar de vidas, esse é o nosso papel, esse precisa ser o nosso ministério principal. Nós podemos servir na casa de Deus, nós podemos fazer parte sim de muitos ministérios na igreja, mas o principal ministério teu é esse aqui, ó, ir e fazer discípulo. E isso é para qualquer um de nós. Você não precisa ter título, você não precisa ter cargo, você não precisa ter nada, você só precisa de uma coisa: querer e entender o que está escrito ali. Essa semana passada eu estava levando Isaac na escola e eu falei para ele: cara, te prepara aí que nós temos um desafio pela frente. Ele falou: qual, pai? Falei: bichão, você vai catar o teu violão, eu vou catar um carrom e nós vamos lá na praça da cidade de Jundiaí, na igreja matriz, e nós vamos fazer um louvor lá no meio da praça, velho. Eu e você. Aí ele falou para mim: mas não vai poder colocar o bonezinho, pai, para pegar umas moedas lá? Falei: não vai não. Falei: nada disso, moleque já é meio, né, mercenário. Eu falei: não, filho, isso aí não. Falei: mas nós vamos ficar lá, né? E eu falei: se alguém parar e pedir oração, nós vamos orar e nós vamos tirar um tempo para louvar a Deus. Você prepara aí umas 10, 12 canções aí e nós vamos fazer isso aí. Mas pai, isso é louco? Não, vamos embora, nós vamos fazer. E eu quero fazer isso. Porque, irmãos, pregar aqui é muito fácil. O difícil é você ir lá no mundo hostil e pregar lá. Pregar lá, para aquelas pessoas que estão machucadas, feridas, sofridas, desacreditadas, muitas delas. É lá que nós temos que pregar. Estar dentro da igreja é um ambiente maravilhoso, é tudo bom, é tudo gostoso, mas esse lugar aqui só tem um objetivo: nos prepararmos para sairmos lá para fora. E eu vejo que infelizmente há uma divisão na igreja, Comunidade Cristã Primeira Aliança, porque o pastor da igreja está dizendo: gente, nós precisamos sair, nós precisamos ir, vamos ganhar alma, vamos ganhar vida. E a impressão que eu tenho é que a igreja está toda concentrada aqui dentro. Não, porque esse microfone, porque esse prato, porque essa caixa, porque não sei o quê, porque tem que pôr a luz, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Irmãos, isso aqui não salva vidas, querido. O que salva vidas é o teu amor e o teu cuidado por ela. É você ir até ela, dar um abraço nela, se preocupar, amar, perguntar se está tudo bem, sentar, ouvir, chorar, não julgar. E isso tem faltado na igreja. E essa é a visão do teu pastor. Você quer andar em unidade com a igreja? O teu pastor, no coração dele, queima isso. Meu irmão, escute o que eu estou te dizendo. Não importa o que eu esteja fazendo, uma vida para mim vale tudo. Eu paro tudo para dar atenção para uma vida. E não importa o que eu esteja fazendo, eu paro na hora. E eu não tenho tempo para isso. Enquanto aquela pessoa estiver ali falando, eu vou estar dando atenção e ouvindo. Mas pastor, você vai perder todo o seu dia? Eu perco, meu irmão. Por uma vida, por uma alma, eu perco.
o dia, a noite, não importa, eu perco. Porque é isso que Jesus fazia quando ele estava aqui nessa terra. Então eu também tenho que fazer a mesma coisa. Esses dias atrás foi muito legal, eu dei muita risada. Eu fui para a academia, aí eu cheguei na academia e encontrei uma irmã na academia. E aí começamos a falar de Jesus e aquela coisa toda, e não sei o que lá. E a hora foi passando, e a hora que eu vi, já deu meio-dia e eu tinha que pegar o Isaac. Aí eu falei, eu vou indo que eu vou pegar o Isaac. Aí tem um professor novo na academia, né? Mudou o professor da academia. Ele falou assim para mim, cara, eu não entendi, né? Eu falei, por quê? Ele falou, rapaz, você veio até na academia aqui, cara, mas você não fez um treino, você ficou o tempo todo conversando. Eu falei, rapaz, você não entendeu mesmo. Eu falei, você não entendeu mesmo, cara. Eu falei, eu ganhei meu dia, campeão. Ó, eu treinei mais do que eu precisava hoje. Já estou voltando para casa. Glória a Deus por isso. Aí no dia seguinte eu cheguei de manhã lá, ele falou para mim assim, eu quero entender melhor isso. Eu falei, muito bem, então vou te explicar. Eu falei, eu sou pastor. Ah, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Ah, entendi, cara. Eu vou numa igreja também. Eu falei, sério que você vai numa igreja? Ah, então, e que igreja que você vai? Não, eu vou em tal igreja. E o que vocês fazem lá? Não, eu e minha mulher se batizou faz tempo. Entendi. E aí nós estamos lá conversando, e estamos lá garimpando, né? E falando um pouquinho de Jesus. Para mim, uma vida vale tudo. Vale tudo. Não importa se estiver em Jundiaí, se estiver em São Paulo, onde estiver. E eu estou falando porque a maioria me conhece e sabe do que eu estou falando. Eu largo, irmão, e eu vou. Eu largo e eu vou, irmão. Pastor, me ajuda. Aguenta aí. Não sai do lugar que eu estou chegando. E isso não é algo que eu estou falando aqui para você. Porque os que convivem comigo sabem. Por isso eu digo a você, conheça o seu pastor. Mas conheça mesmo. Amém? Se você entender isso, você vai entender uma coisa que é muito importante. Como pastor, nós vamos ir por todo o mundo. E como nós vamos fazer discípulos de todas as nações. Simples. A direção ou algo que Deus colocou no meu coração tem um nome. E o nome é Evangelho no Lar. É através do Evangelho no Lar, que eu não tenho dúvida alguma, que nós vamos cuidar de muitas e muitas vidas. Mas a minha pergunta é, a igreja está vivendo o Evangelho no lar? Ela está obedecendo a direção do seu pastor e vivendo integralmente o Evangelho no lar? Esses dias atrás eu recebi um videozinho da Sueli. Depois eu falei para ela, me manda que eu quero depois colocar algumas coisas, né? Eu quero colocar até algumas coisas com relação a Francisco Morato também. Domingo tiveram um trabalho lindo acontecendo lá, muita gente, né? Mas eles fizeram, eu havia proposto, né, no último dia do Evangelho no Lar, um jantar, um tempo de comunhão, na verdade, né? E o pessoal lá em cima no cafezal, na Sueli, lá quando se fala de tempo de comunhão, é tempo de comunhão, irmãos. Então os caras já acendeu a churrasqueira e foi para cima, né? E ela mandou um vídeo para mim, um pedacinho do vídeo, irmãos, aquilo ali, eu falei, irmãos, a única coisa que eu queria era estar lá, naquele meio, sabe? Que coisa gostosa, todo mundo dando risada e se divertindo, vivendo, sabe, em comunhão uns com os outros. Aquele grupo ali, todas aquelas pessoas não participavam da igreja. Não participavam da igreja. O Kaique da Carol está vindo fazer aula de bateria na igreja. Estavam todos longe da igreja. E hoje estão todos aqui na igreja. Através do quê? De alguém que falou assim, não, pastor, nós vamos fazer. Vamos lá,
nos ajuda, esteja conosco, mas nós vamos fazer. É isso, meu irmão. É isso, querido. O que está no coração do teu pastor é fazer discípulos, é cuidar de vidas, é amar vidas. É isso. Não que eu não me preocupe com outras coisas, eu me preocupo com tudo, porque tudo que eu quero fazer para Deus é com excelência. Mas para mim, se nós não fizermos discípulos, nós não estamos cumprindo com a direção dada pelo próprio Deus. Amém. E isso começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e vai se estendendo para fora. Vai se estendendo para fora. Amém. Sexta-feira, o Isaac, ele fez 13 anos de idade, então ele não faz parte do ministério infantil. E ele contava nos dedos para ele fazer os 13 anos, porque aí ele já era quase que um adulto. Chegou. Junto com os 13, chegou também. Chegou na sexta-feira, eu falei para ele: e aí, campeãozão, botou a roupa aí? Vigília. Não, pai, orar. Você já é quase um adulto. Bora lá orar. Mas pai, eu não sei o que, pai, é diferente. Relaxa, senta lá na cadeira lá e você vai ficar lá. A hora que você ouvir as canções, você vai cantando e coisa e tal, fica de boa. Não sei o que, tal, beleza. Primeira sexta-feira ele veio, né, tal, ficou ali. Aí chegou a sexta-feira passada, né? Aí eu já cheguei em casa, ele: não, eu já acertei com a minha mãe e tá tudo certo, tá tudo combinado, então eu vou ficar aqui em casa hoje. Tá? Você acertou com a sua mãe então, que você vai ficar aqui em casa hoje? Tá, acertou com a sua mãe. E a Rose tinha um aconselhamento aqui na igreja. Falei: legal. Falei: vou fazer uma janta aí. Fiz a janta, botei na mesa. Senta aí. Sentou, um prato de lá, um prato de cá. Falei para ele: nós vamos ter uma conversa de homem para homem, porque agora você é homem, né? Cara, você é um discípulo meu, e um discípulo meu vai caminhar onde o discipulador dele caminha. Querendo ou não, cara, bora para a igreja, bora adorar a Deus. E aí eu vi que ele, né, eu falei: e agora, né, o bicho tremendo na base. Aí eu falei: agora eu preciso dar uma insuflada nele, né? Falei: não, cara, porque você vai, porque não sei o quê. Falei: já vai preparando umas canções, que em breve nós vamos fazer umas vigílias lá e vamos também tocar e vamos adorar a Deus. Aí ele: é isso aí mesmo, pai, é isso aí mesmo. Aí ele já saiu de casa com o peito estufado, irmão. Já chegou aqui com o peito estufado, já estufado, aleluia. Aí os irmãozinhos já foi dar um papel para ele orar. Ele falou: não, ainda não, né? Já tremeu na base. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu não estou forçando ao extremo, mas uma coisa eu preciso: que ele esteja dentro desse ambiente, porque é dentro desse ambiente que ele vai ter as experiências dele com Deus. Ele é uma flecha na minha mão, e eu preciso intencionalmente atirar ele para onde eu quero atirar o meu filho. E se eu negociar, ele vai ficar em casa. E ele em casa, certamente, ele vai ficar no celular ou vendo um monte de porcaria que não vai edificar em nada. Não. Então nós vamos ter que ter essa visão. Meu irmão, às vezes mira em um, foca em um e não desiste, e vai até você firmar essa pessoa na casa de Deus. 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16 e por aí vai. Mira um. Não precisa sair atirando igual um doido em todos, mas mira um. Pau. Enquanto esse aqui é meu, agora eu ganho ele. A hora que você estiver com ele consolidado na casa de Deus, você fala para ele: agora você vai comigo que nós vamos pescar mais 2. Esse tem que ser o nosso objetivo. Essa igreja, ela vai avançar e ela vai crescer quando nós estivermos em unidade, com essa mesma visão dentro de todos os corações aqui. Não adianta eu dizer: vamos, enquanto metade do corpo está dizendo: vamos ficar.
ou nós colocamos em prática o que Deus está pedindo para ser colocado, ou nós vamos continuar divididos. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pessoal do louvor. Sabe, irmãos, palavras como essa, elas são diferentes. São palavras que trazem um alinhamento de visão. Talvez sejam palavras até para pessoas mais maduras na fé. Quando Deus falou comigo sobre essa mensagem, em momento algum eu pensei numa pregação que eu alcançasse o máximo de pessoas. Não, eu estou falando com a igreja que o Senhor confiou a mim. Eu estou falando com o meu rebanho. O rebanho aqui está aqui e o rebanho que está em casa me ouvindo. É com o meu rebanho que eu estou falando. Essa mensagem é para a igreja, comunidade cristã, Primeira Aliança. E eu quero que você olhe para dentro do teu coração e você nessa noite responda. Ou talvez você ainda não tenha essa resposta, mas que você procure buscá-la dentro de você. Você confia mesmo no seu pastor? Você entende mesmo que o seu pastor é um homem escolhido, separado por Deus, para fazer o que ele está fazendo hoje? Você confia a ponto de obedecer às direções que você vai receber? São respostas que você tem que colocar aí dentro do teu coração. Enquanto os ministros vão ministrando, vai procurando essa resposta dentro do teu coração. Veja se hoje você está andando dentro da mesma visão do teu pastor. Se a sua visão está alinhada com a visão do seu pastor. Se não estiver, não tem problema algum. É só ajustar o alinhamento desta visão. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só
Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nosso Deus e Pai querido, Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, meu Deus, a andarmos num só propósito e em uma só visão, Pai. Nos ajude, meu Deus, a buscarmos, Pai, colocar em prática a direção que o Senhor nos deu de irmos e fazermos discípulos, Pai. De irmos, meu Deus, e ensinarmos tudo aquilo que nós temos aprendido, de amarmos e cuidarmos de vidas, Pai. Senhor, como o mundo precisa disso, Senhor. Como as pessoas estão precisando de homens e mulheres que amam com o teu amor, que cuidam com o teu cuidado. Não que falam bem, mas que amam. De bons samaritanos, pessoas que estão dispostas a perder o que têm para cuidar de alguém, Senhor. Alinha a nossa visão, alinha a visão da primeira aliança, Pai. Alinha esta visão, Senhor. Que toda divisão, que toda visão distorcida caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. Que nós tenhamos uma só visão e um só propósito, Pai. Meu Deus, unidos, Pai, amando e cuidando de cada uma dessas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, eu sou tão limitado. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor possa continuar trabalhando nesses corações, tanto dos que estão aqui como daqueles que estão em casa. Que o Senhor possa estar ministrando, confirmando, testificando dentro desses corações tudo que foi dito nesta noite, Pai. E que todos possam chegar a uma decisão clara e objetiva na vida de cada um deles, Pai. Assim eu oro e também agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé.